Pessoal, o que está rolando aí? É contra ou a favor da redução da maioridade penal? Contra, né? Sei, mas a ideia de vocês é ampliar, é fazer... aqui hoje vai chegar mais gente? Como é que está o... Se chega mais alguém, chegou bem aqui, estamos aguardando, né? Vamos fazer uma passeata, né? Sobre a violência, né? Contra as drogas, exploração sexual. Agora vem cá. Zona ela, né? Você é Edna. Vocês, qual é a razão mais forte que vocês veem para não haver a redução da maioridade penal? O que vocês enxergam essa questão? Vai, por favor. A gente acha que acaba pesando mais em jovem que... O nosso serviço ele trabalha com abordagem de crianças em situação de rua. A gente trabalha aqui no pátio do colégio, na Sé, no Vale, na República, onde tem mais concentração desses adolescentes e crianças em situação de rua. A gente acha que a redução da maioridade penal ela ia afetar mais esses adolescentes que estão em uma situação de vulnerabilidade maior do que adolescentes que não chegam a cometer delitos. Ou seja, trocando em miúdos, é de responsabilidade do governo retirar esses adolescentes da rua e não criminalizá-los. É isso, né? Se a gente for pesquisar, atrás de pesquisas, a gente vai ver que essa idade, né, que é de 16 anos, que eles querem diminuir, ela sofre muito mais violência do que causa. Então, a gente é totalmente contra e está aí na militância para tentar reverter esse. Então, na verdade, isso vocês têm uma organização, não é um movimento de hoje, né? Não, a gente trabalha junto. Como é uma ONG? O que é? Isso, a gente conta pra gente, por favor. Meio conveniado com a prefeitura, né? De São Paulo. Serviço, isso. A gente trabalha com abordagem, né, nas crianças e adolescentes aqui no centro de São Paulo, de maior concentração. A gente está encontrando com outros serviços de abordagem, de acolhimento, de espaço de convivência, que é os espaços que a gente leva esses meninos para tomar banho, para comer ou para ser acolhido quando eles querem ser acolhidos, né, dentro da condição deles. Diz uma coisa para mim, Jana, eles querem ser acolhidos, não querem? Alguns querem. A gente encontra muito adolescente aqui que vem de outro estado e não conhece nada aqui, já vivia em uma situação difícil de onde veio e quando chega aqui ele meio que fica perdido. A gente recentemente levou umas 3 meninas de Minas para acolhimento, para tentar mandá-las de volta para a cidade delas em Minas, né, em Minas Gerais. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Gente, vai pensando que é bom vocês perguntarem também. Eu queria perguntar como é que você se sente em relação às crianças? Você se sente uma figura materna ou mais uma figura que se envolve na criança? Você acolhe elas, leva pra lá e você resolve cuidar delas quando você se aproxima muito delas ou é uma relação mais compreensão, mais distante? Então, tem alguns meninos que vivem aqui no centro que eles não querem sair da rua, eles são usuários de algumas substâncias e a gente tem proximidade com esses meninos. Como a gente sabe que ele não quer sair dessa condição, a gente tenta se aproximar dele ali, para tentar fazer o possível, que nem hoje a gente foi fazer um encaminhamento pro dentista, porque o menino não quer sair da rua, mas ele tem dor de dente, sabe? É um direito dele, é um direito dele ter pelo menos essa assistência. Aí a gente faz, mesmo que seja esse pouquinho, né? A gente tenta. Eu acho que essa questão da maternidade, do amor materno, né? O nosso serviço ele vai ter mais mulheres. São 12 educadores e desses 12 só 2 são homens. Então eu acho que a mulher ela vai conseguir estar nessa área social, assim, criança e adolescente. Acho que pelo
a proximidade assim, de mãe mesmo. Assim, eu acho que tem alguma coisa a ver. Por isso que não tem tantos homens no nosso Mais perguntas, serviço. gente? Vocês sabem. Estamos falando da questão da maioridade penal, que elas fazem um trabalho de retirar adolescentes da rua. Então a gente está fazendo uma conversa sobre esse tema. E outros temas também que estão a Ana Cília fazendo a pergunta agora. Vocês sabem quando vai ser a decisão, se vão reduzir ou não? Então, não tem uma data Está meio, determinada, né? Assim, a gente não sabe ainda se vai ser aprovado, dentro dessa aprovação se vai ter alguma cláusula, né? Porque sempre tem os poréns. Às vezes eles falam, vai ser aprovada a diminuição, mas em que condição, né? Tipo, que nem tava uma discussão em crimes hediondos que ia ser aprovado ou não. Aí tem que estar acompanhando mesmo, a gente não sabe como que vai se desenrolar isso, não. Ô Jana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer fazer, Nanda? Faz. Mas você acha que a maioridade penal não deve ser reduzida mesmo para crimes hediondos ou isso deve ser? Eu acho Todo mundo ouviu a pergunta da Fernanda? Isso, Vou repetir aqui, caso, Jana. Sim. É porque não tá, a Fernanda perguntou. Pergunta aqui mais pertinho do... Só pra, entra aqui pra gente ouvir a pergunta. Você acha que a redução da maioridade penal realmente não deve acontecer mesmo para crimes hediondos? Então, eu acho que cada caso ele tem que ser estudado em todo o contexto, tanto da vida do menino, quanto do que ele fez, né, que é nesse caso do crime hediondo e tal. Cabe uma medida, porque o adolescente ele já cumpre medidas, né? Que a gente tem a Fundação Casa, tal. Eu não sei se vocês já chegaram a ver aquele documentário Juízo, que meio Menores mostra... viram na minha matéria. Viram. Os degazes aqui em São Paulo também, são degazes também, né? Lá no Rio de Janeiro. Aí ele meio mostra já uma realidade, né, desses menores. Quanto mais privações ele sofre, a pena vai pesando nisso. Tipo, se ele tem um responsável ali para estar acompanhando ele na hora que ele vai receber a pena dele, isso já pesa também. Então, nesse caso de crime hediondo, será que um menino que mora na rua, que comete um crime hediondo, vai ser igual a um menino que é de uma classe maior, superior, assim, economicamente falando? Será que vai ser aplicado mesmo isso, entendeu? Essas questões que a gente teria que estar cobrando mais. Sabe o que ela está falando, Nanda? Ela está dizendo assim, vê se eu estou entendendo, é que muitas vezes o crime ocorre pela falta de oportunidade que essa criança teve. Então, quando você tem oportunidade, alimentação, saúde, lazer, educação, então você tem, pode haver incidência de crime? Claro que pode, mas é muito menos possível, porque a criança foi cercada de tudo aquilo que ela de fato tem direito. Então, ela está dizendo para você, em outras palavras, que ela pode até cometer um crime hediondo, não é isso, Jana? Mas ela continua a ser uma criança que não teve direito, oportunidade. Aí eu queria aproveitar, alguém quer fazer uma pergunta? Porque eu quero fazer. Fala, João. Você acha que se, ao invés de reduzir a maioridade penal, melhorássemos a questão do estudo e do ensino para as crianças, poderia ser melhor? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está saindo na rua exatamente para isso, para cobrar não uma redução, mas mais cultura, mais acesso. Aqui é o centro, tipo, muita coisa acontece aqui, mas e a periferia, né? Da onde a gente vem? A gente mora mais na periferia, a gente sabe qual que é a realidade de lá. E esses meninos que eles estão aqui na rua, eles vêm da periferia, eles não são, a maioria não são daqui, né? Um ou outro mas geralmente não é. Então a gente quer cobrar mesmo cultura, mais educação, mais acesso, mais visibilidade. Jana, diz uma coisa, ou qualquer menina que quiser, como é que está essa questão dos meninos, quando eles vêm para vocês, muito crack, muita droga, como é que está essa situação deles na rua? Então, usuário de crack a gente quase não tem, a gente quase não atende, são bem poucos, né, meninas? Porque não acontece? Acontece, só que usuários de cracks, eles ficam num determinado lugar, que é a luz.
Não sei se vocês já Estivemos lá hoje. É na Cracolândia. Na estação da... Lá tem uma Cracolândia? Isso, tem. Que triste. Antes ficava bem em frente à Sala São Paulo, era bem visível. Agora eles deram meio que uma maquiada assim, eles foram para uma outra rua mais atrás, mas ainda existe, ainda tá lá. A maioria são adultos, só que tem adolescente lá também, que a gente atende, tem uns 2 adolescentes lá. Só que a maioria que tá nessa região, eles usam solventes, outro tipo de drogas. Não crack. Solvente seria o que exatamente? Thinner, cola, aí eles usam bastante maconha, cocaína. Essas drogas assim, elas são mais caras, só que os solventes e a cola, ela é barata, ela vende em qualquer lugar, é mais acessível. E esse trabalho consegue retirar os meninos? Vocês conseguem, de alguma forma, dar uma recuperada? Não, olha, como é que tá essa situação? Os que usam há muito tempo já estão inseridos na rua, a gente não consegue, é difícil tirar, que nem agora a gente teve um caso de um menino que ele ficava nessa região daqui da Sé, foi pra casa, ficou 5 meses em casa e acabou voltando agora, e a gente ficou, nossa, nosso trabalho é inútil, então, né? Não é, né? Então, é pequenininho, mas aí a gente um trabalho de formiguinha, né? Eu queria perguntar, eu esqueci agora. Vocês acolhem muitos órfãos de um pai, ou só da mãe, ou dos dois? Ou essas crianças que vocês têm, a maioria tem uma família, mas estão fugindo de casa? Quase todos, acho que quase 100% tem família. Todos. A gente não tem nenhum adolescente que não tem pai, ou sejam órfãos. Todos eles têm família. Alguns têm famílias assim, que têm local de origem, que tem a casa, tudo, mas a opção deles é Porque o que acontece, assim, a maioria das vezes é que essa família que eles têm, ela já tem uma vivência de rua também, ou já é dependente, aí acaba, às vezes, até levando o menino a conhecer a rua. Que nem tem muitos adolescentes que a gente fica sabendo, vai pesquisar a história dele, descobre que era porque vendia bala na rua, ou pedia alguma coisa no farol e acabou ficando na rua e não quis mais sair. E nem tem uma que ela é a Bianca. Ela sai de casa porque ela vai tomar banho, o padrasto tenta aliciar ela. E ela conta pra mãe, a mãe não acredita, tenta espancar Problema ela. super sério ele. Aí ela vem pra Quer dizer, essa rua. menina passa uma situação, ela é abusada pelo padrasto, é isso? E ela tenta explicar isso pra mãe. E a mãe dela espanca ela e ela vem pra rua. E foi aí que ela começou a usar a substância. Essa parte, né, muita gente não conhece, aí acaba, né, julgando. O buraco é muito mais embaixo, o problema é uma desestrutura, o problema é esse tipo de situação, né, pela qual a criança passa Não vê os acontecimentos, né, julgam, mas não vê o que acontece, o que tem por trás disso. E essa situação de abuso em casa, do padrasto, até do pai às vezes, não é isso? É comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, quando a gente olha, pelo menos a gente está conversando aqui, é importante dizer para o aluno, e acho que é o que vocês dizem, né? Tem que olhar o adolescente como adolescente e não como adulto, né? Vem cá, meninas. Claro. Né? Vocês sofrem um tipo de violência verbal de alguém que extremamente apoia a redução da maioridade criminal, menor. Argumentos comuns, né? Na internet, Pessoas realmente tipo, são contra e vão em direção a você. Hã? É a última pergunta. Ok, então isso que eu tô fazendo. Então, mas eu só quero saber isso, cara. diretamente, não diretamente, né? Mas as pessoas sempre perguntam assim, mas por que é a favor? A partir agora que nós vamos estar estacionando no lugar. Muito obrigado. Gente, De nada, muito gente. obrigado. Tchau, gente. Tchau.